de Esther. Saúdo também os meus queridos amados internautas, com a paz do Senhor. Hoje é culto de ensino, culto da palavra de Deus. Abramos no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 4. E posteriormente, do 3, 8, capítulo 3, versículo 8 e 9, também a seguir. Livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Hoje a noite está fria, mas eu creio que ainda poderá aquecer com a palavra do Senhor. Quem abriu, diga amém. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia à Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Agora, capítulo 3, versículo 8 e 9, que será a sequência posterior da história. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Até aqui, irmãos. Este é o livro de Esther, e antes que o livro de Esther ele fosse escrito, houve uma série de adventos que antecederam ao livro de Esther e ao qual nós chegamos a esta história. Os adventos principais que aconteceram foi muitos anos antes, foi cerca de 120 anos antes, ou seja, quando o povo, conforme já foi muitas vezes falado, o povo ele se dividia nas suas próprias ideias, o povo não aceitava a palavra do Senhor, o povo, ele pura e simplesmente ele pecava, ele idolatrava, o povo não andava nos caminhos do Senhor, e é então que um dia o Deus Todo-Poderoso, ele decide de uma vez por todas castigar o povo dele, que ele tanto amava, ou seja, ele decide castigar o povo de Jerusalém, as tribos de Benjamim, as tribos de Judá e as outras 10 tribos de Israel. E para que castigasse, houve um profeta que foi levantado no meio do povo, entre os reis, e acabou por lhes falar e dizer: olha, meu povo, a falar da parte de Deus, e a dizer que um dia esse povo iria ser castigado e iria entrar em reclusão, iria ser colocado como escravo. A maior parte do povo iria ser tratado como escravo, como eunucos, como as princesas iriam ser transformadas em servas, ou seja, iriam ser transformadas também em escravos, e princesas seriam transformadas em mulheres de um outro povo desconhecido. É então que o profeta é levado, e dizem aquele profeta que o povo iria entrar em uma solidão, em um sofrimento durante 70 anos, por um império que iria ser levantado, já estava naquele momento levantado e que foi chamado por Deus para fazer aquela obra que
iria fazer aos seus filhos, ou seja, um bom pai, ele corrige os filhos. Mas muitas vezes nós não sabemos como Deus ele corrige também os seus filhos. E aos nossos olhos não é a melhor forma muitas vezes de o fazer, ou seja, um castigo tão atroz, um castigo tão difícil para um povo que iria, muito dele morrer, iria perecer, ou seja, através do seu castigo. Em 605 a.C., o Império Neobabilónico ele invade a Jerusalém. Em 597, em uma segunda fase, ele invade também novamente a Jerusalém. Mas eu estar a falar no Império Neobabilónico é pura e simplesmente pelo facto que naquele ano, em 597, o rei Joaquim, chamado posteriormente Jeoaquim, ele é levado com muitos da cidade de Jerusalém para o Império Neobabilónico. E uma das nossas personagens, um personagem fulcral que se encontra na história de Esther, que é Mordecai ben Jair, conhecido também por Mardoqueu, ou seja, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis, da tribo de Benjamim, ele é levado para a Babilônica naquele ano. Em 586 a.C., dá-se uma terceira fase da invasão do Império Neobabilónico, onde é destruída as muralhas, a cidade, o santuário de Deus, ele é destruído. E há um começo, uma nova história, ou seja, é levantado um outro profeta, Daniel, ao qual também nos fala que iria ser levantado um outro império mais poderoso do que aquele e que invadiria o Império Neobabilónico, ou seja, os 70 anos de cativeiro ao qual aquele povo ele esteve sujeito ao sofrimento atroz que nem nos passa sequer pela cabeça, ou seja, a um casal que nascesse um filho seria levado como escrava para a casa como concubina ou como eunuco para a casa dos seus reis ou dos seus príncipes que existiam na altura daquele Império Neobabilónico. Mas como Deus, Ele é um Deus poderoso, um Deus que Ele nunca mente, ou seja, tudo o que Deus Ele diz, ou seja, se são 70 anos de reclusão, se são 70 anos de escravatura, não será mais do que aquele tempo. É então que é levantado um outro rei, que será o reino Medo-Persa, ou seja, os Medos e os Persas, que por sinal, tanto um rei de um lado como do outro, ou seja, o rei da Média, que era Dário, e o rei dos Persas, que na altura era Ciro, por sinal eram familiares, decidem invadir o Império Neobabilónico e acabar com aquele império, destruir aquele império. Ciro, ele invade esse império em 539 a.C. E na sequência daquela invasão, quando depois retornam ao seu reino, Dário, ou seja, era o Império Neobabilónico, eram dois impérios que uniram-se em um só para derrotar o Império Medo-Persa, que se uniram em um só para derrotar o Império Neobabilónico. Ele decide ler as Crónicas dos Reis e em 538 a.C. ele vê nas Crónicas dos Reis que muito antes de o próprio rei Ciro ele nascer, cerca de 200, isto tudo datas aproximadas, cerca de 210 anos antes que Ciro invadisse aquele império, houve um profeta que foi levantado da parte de Deus, a saber, Isaías, em que disse que haveria um reino que seria levantar contra um outro reino, e o seu rei seria de seu nome Ciro, para reconhecimento do próprio povo de Deus, que estava espalhado por todo o reino, pelas 127 províncias do Império Medo-Persa.
o rei Ciro, ele decide ser benevolente para o povo de Deus. E em 538 a.C., o rei Ciro, ele permite que um punhado de gente, ou seja, ele permite que todo o povo de Deus, ele retornasse a Jerusalém. As principais tribos de Deus, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, elas se reuniram para conclamar ao povo para retornar, para acabar com aquele sofrimento de escravatura. Mas apenas e só 50.000 pessoas, 50.000 judeus, entre milhões de judeus, eles decidem retornar para Jerusalém para reconstruir aquela grande cidade, a cidade de Deus. A maior parte do povo de Deus, em vez de sair da escravatura, que seria o povo israelita e povo também fazendo parte da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, a maior parte, eles decidem rumar para leste, rumar para as 127 províncias do Império Medo-Persa, ou seja, eles decidem não voltar para o seu próprio país, eles decidem não voltar para reconstruir os muros, para reconstruir a própria cidade de Deus. E em 538, o Zorobabel, ele retorna. Em 536 começa a reconstrução do templo de Deus. Em 530, um outro rei toma o lugar de Ciro, que será Cambises. Em 522, um outro rei foi substituindo sucessivamente. Em 522, em 521, ou seja, Cambises, Semerdes, Dário, e chega ao tempo em que o próprio templo ele é reconstruído em 516 a.C., ou seja, 20 anos depois de Zorobabel ele retornar para Jerusalém, o santuário de Deus ele estava reconstruído. Mas a maior parte do povo de Deus, a maior parte do povo escolhido por Deus, ele se encontrava espalhado como que em 127 países, ou seja, eram 127 províncias, mas eram muitos países que haviam sido conquistados pelo primeiro império e depois pelo segundo sequencialmente, e aqueles 127 províncias seriam consideradas como que 127 países, ou seja, havia dentro daquele reino, falava-se várias línguas, havia diversas culturas, centenas de culturas, milhares de pessoas que idolatravam a outros deuses, e aquele império, os Medo-Persas, eles tinham um costume que quando escravizavam o povo, eles deixavam que eles adorassem aos seus deuses. Por norma, eles deixavam que isso acontecesse. É então que chegamos ao rei desta história, que é em 486 a.C., onde nos encontramos aqui com o rei Assuero. E na história de Esther, ao qual nos encontramos, ao qual lemos os nossos versículos, o rei Assuero, ele dá uma festa, uma sumptuosa festa. Ou seja, ele, apesar de ser rei, ele era herdeiro de palácios pomposos, de palácios riquíssimos. Os seus tesouros, eles eram tesouros cheios de ouro, de prata, de diamantes, de todo o tipo de tesouros que se pudesse imaginar. E ele conclama a todo o reino, a todas as 127 províncias, e dá uma festa. E essa festa, a saber, ela durou por 180 dias, ou seja, era uma festa onde demonstrava todo o seu poder, demonstrava toda a sua hegemonia, demonstrava perante todos os reis, perante todos o outro rei da Média e todos os outros príncipes que existiam sobre todo o reino, ele iria demonstrar, e todos os seus súbditos, ele iria demonstrar toda a sua riqueza. E nesse tempo, o rei, já bem bebido, ele chama a sua rainha. E naquela altura, a sua rainha era Vasti. E ele, ao chamar Vasti, ela queria mostrar Vasti como sendo a rainha mais bela de todo o reino.
Mas tudo tem um propósito de Deus. E Vasti, ela não compareceu perante o rei. E ao não comparecer perante o rei, ele se entristeceu e ele se irou. Mais ainda, ou seja, ele não, de momento ele não se entristeceu, mas irou-se. Ou seja, sendo rei, tendo um reinado todo ao seu dispor, tendo a sua rainha, que também deveria, quando ser chamada, responder ao seu chamado, ela não respondeu ao chamado do rei. E ao não responder ao chamado do rei, ele conclamou também 7 príncipes, 7 dos seus principais príncipes, e lhes perguntou a sua opinião, o porquê, o como deveria agir perante a lei dos Medo-Persas, perante os persas, perante a lei persa neste momento. E os príncipes, um príncipe, Neumocã, ele o aconselhou a que deixasse pura e simplesmente, retirasse a coroa àquela rainha e procurasse de entre todo um reino mulheres bonitas, jovens, virgens, mulheres que agradassem aos olhos do rei, e dentre essas mulheres eles viessem a escolher a mais bela do reino, para que assim ela pudesse desposar e pudesse a torná-la rainha em lugar de Vasti. Então que todos os seus súbditos, eles começam à procura de uma mulher, de uma jovem, em todo o reino. Eles começam a procurar dentre das mais belas. E, como vocês devem imaginar, em 127 províncias, existem milhares, milhares e milhares de mulheres que com certeza são belas. Mas foram escolhidas de dentro das 127 províncias, 400 jovens das mais belas. E dentro delas estava uma jovem, chamada na altura Adassa, que quer dizer Murta, mas que por nome persa colocaram o nome de Esther. E dentro dessas 4 estava Esther, uma das jovens mais belas de todo o reino. Essa jovem era prima de Mardoqueu, ou seja, era uma jovem que não tinha pai nem mãe, ou seja, a Bíblia ela não nos fala como os seus pais eles faleceram, mas o que é certo é que essa jovem, ela não tinha pai nem mãe. Esse primo Mardoqueu, ou Mordecai ben Jair, ele adotou aquela jovem, aquela prima sua, como sendo sua filha. E ao ser levada para aquele reino, ou seja, ao ser como que obrigada, porque tudo tem um propósito de Deus, ela é levada para o reino, para o palácio do rei, onde iria fazer um tratamento de flores, iria ser colocado óleos, especiarias, para que ao seu tempo ela pudesse ser levada perante o rei, para assim ela poder escolher como esposa. O que é certo, irmãos, é que uma jovem que era desconhecida, uma jovem que ninguém conhecia até então e que estava na Babilônia, ainda estava na Babilônia, e é levada naquele tempo para a cidade de Suzã, capital dos Medo-Persas. Uma jovem que ninguém conhecia, uma jovem que era desconhecida para todos. Ela sai de uma cidade da escravidão, da servidão, ou seja, ela era serva de seu tio, mas serva, filha, mas também ela servia na casa do seu tio, e ela é levada para um palácio. Uma mulher que ninguém sabia o seu nome, passam a conhecer o seu nome. O seu nome, que era Adassa, passa para Esther. O seu nome, que era considerado, chamado de Murta, passa a ser Estrela. Uma jovem que até então ninguém sabia quem ela era. Ela passa a ser conhecida, passa a ser bem tratada, passa a ser como que tratada naquele tempo já como rainha. Passado 4 anos, ou seja, 3 anos deu o rei a festa. 4 anos depois, ou seja, ao 7º ano do seu reinado, ele chama as várias jovens e ele acaba por escolher a Esther. Esther sai do anonimato e se transforma rainha.
Existem muitas jovens nesta terra que são completamente desconhecidas e que ainda não sabem o seu propósito na terra. Existem jovens e até adultos que são completamente desconhecidos para o comum dos mortais, mas que Deus Ele tem uma providência na vida desse jovem, nesse homem ou nessa mulher, e que o vai retirar um dia do anonimato, vai colocá-lo no palácio, vai retirar essa jovem do anonimato e vai colocá-lo como rainha de um palácio, como rainha de um reino. Uma mulher que com certeza não tinha uma casa, passa a ter um palácio. Uma mulher que nada tinha, nem vestes se calhar tinha, passa a vestir vestes reais. Uma mulher que nada tinha, passa a tomar conta de uma nação. Uma pessoa que servia, passa a ser servido. Uma mulher que servia, passa a ter milhares de pessoas a servi-la. Milhares, irmãos. Esta história é de um ensino tremendo para a minha e para a tua vida. Porque Deus um dia disse que este povo era um povo Lo-Ami, que quer dizer não meu povo. Este povo cometeu tanto pecado, que no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 9, Deus disse: este povo é povo Lo-Ami, é povo não meu, porque era tanto pecado daquele povo. E mesmo assim Deus escolheu Esther. Havia um propósito para Esther. Seu tio, ele acompanhou, seu tio Mardoqueu, ele acompanhou também a Esther para Suzã, para a cidade de Suzã, e ele a acompanha. Ele também era um homem que, apesar de ter sido, de ser um homem de Deus, de ser um homem chamado por Deus, porque Mardoqueu, ele é um homem extraordinário, um homem bondoso, porque ele toma conta de uma prima sua, muito mais jovem que ele. E quando falamos aqui, no desenrolar de toda esta história, falamos de um homem que neste momento, ele tem cerca de 120 anos de idade. Este homem, ele é levado pelos cativos do Império Neobabilónico. Nós agora estamos no Império Medo-Persa, em 486 a.C., passaram-se cerca de 120 anos. Este homem é um ancião. É raro hoje um homem durar até aos 120 anos. Mas naquele tempo, meus queridos e amados irmãos, era normal esses homens viverem até 120, 130, 140 anos. Era normal Deus os abençoar com uma vida extremamente longa, para que eles pudessem usufruir das misericórdias e das bênçãos de Deus. Quando este homem, ele também começa, antes ainda da sua prima Esther, ele começa a rodear o palácio para saber notícias dela, antes dela ser rainha. E ele é levado para dentro do palácio por causa de uma providência que Deus colocou no seu caminho. Ou seja, dois eunucos, eles atentaram contra a vida do rei, Bigtá e Teres, os dois eunucos. Está descrito no livro, em um dos livros que eu li paralelo à Bíblia. Bigtá e Teres foram dois eunucos que atentaram contra a vida do rei Assuero. E ao atentar contra a vida do rei Assuero, alguém avisou a Mardoqueu, que por sua vez Mardoqueu avisa a Esther, Esther avisa ao rei Assuero, e o rei Assuero averigua se tudo aquilo é verdade, vê que de facto aqueles dois eunucos atentaram contra a sua vida, ou seja, queriam atentar contra a sua vida para o assassinar, e ele manda enforcar aqueles dois eunucos e não dá nada, ou seja, em termos monetários, não dá nada a Mardoqueu, mas permite que ele adentre dentro do palácio. Um homem que rodeava, um homem que estava também na Babilônia,
um homem que rodeava o palácio, ele neste momento passa a adentrar dentro do palácio. Ele passa a ouvir a parte política daquilo que se encontrava dentro do próprio palácio de Assuero. Ele passa a confrontar-se e a deparar-se com os príncipes. Ou seja, um homem que caminhava na rua, não se sabe como, a Bíblia não nos fala como, mas com certeza este homem sofreu muito. Afinal de contas, ele foi um escravo do Império Babilônico. Ele viu muito dos seus parentes. Quem sabe talvez o seu tio, pai de Esther, morrer às mãos dos bárbaros. Ele viu muito daqueles que ele conhecia morrerem desprezados, ignorados, por também não ouvirem os profetas. Este homem não era um homem qualquer. Este homem era contemporâneo de Ezequiel, contemporâneo de Daniel. Ele era contemporâneo de Zorobabel. Ele era contemporâneo de Ageu, de Zacarias. Era contemporâneo, ele viu 5 reis do Império Neobabilônico. Estava no 5º rei do Império Medo-Persa, ou seja, o reinado, a vida dele tinha passado por 10 reis inimigos, fora os reis do Império de Jerusalém, do seu império, rei Joaquim e todos os outros reis que posteriormente viveram, mas que estavam no oculto. Espírito Santo de Deus, Senhor Espírito Santo de Deus, Tu és bom, Senhor, ó Santo de Israel. Mardoqueu, um homem completamente desconhecido para a humanidade, ele passa a adentrar dentro do palácio, ele passa a usufruir das bênçãos que um palácio ele poderia dar. Oh Espírito Santo. Mas no mesmo tempo que Mardoqueu ele é autorizado a adentrar dentro do palácio, a entrar dentro de um palácio, havia um homem que era um homem de confiança do rei Assuero, que se chamava Amã. E esse homem, no mesmo tempo que ele é autorizado, em que Mardoqueu é autorizado a entrar para dentro do palácio, esse homem, um primeiro-ministro do rei Assuero, ele é colocado sobre todos os príncipes do reino, ele é colocado sobre todos os príncipes da cidade de Suzã. E esse homem, quando passava, ele exigia uma obediência, que todos que passassem por ele se curvassem. Todos, à exceção do rei, da rainha, é claro, que todos se curvassem perante ele. E quando ele andava dentro do palácio, todos, de todas as nações, porque dentro do palácio não havia só medo-persas, havia homens sábios de todas as províncias, de todas as 127 províncias, havia homens de todos os credos, de todas as nacionalidades, dentro daqueles palácios, dos homens mais inteligentes, de maior sabedoria da parte de Deus, ou não, eles estavam dentro daquele palácio. E todos, quando esse homem passava, todos se curvavam diante dele. Mas houve um que nunca se curvou diante do mal, nunca se curvou diante de um que era a personificação do próprio Satanás, Mardoqueu. Mardoqueu, ele nunca se curvou diante deste homem. E por nunca se curvar diante deste homem, este homem fez algo de extraordinário até aos dias de hoje, de extraordinário em termos de maldade. Este homem, ele preparou a morte do próprio Mardoqueu por ele ser judeu. Quando ele sabe que ele é judeu, ele prepara, ou seja, ele concomina para que este homem ele venha a poder matá-lo, ou seja, nas próprias terras dele, este homem era riquíssimo, e nas terras dele, ele leva uma forca com cerca de 32 metros de altura, 50 côvados de altura, para que pudesse matar Amã. Mas acima de tudo, ele tenta matar todo o povo judeu. Ou seja, este homem, ele premedita a matança
de todo um povo que não tinha escolhido ir para Jerusalém, que se espalhou sobre todas as terras do reino dos Medo-Persas, e ele lança Pur, ou seja, Pur quer dizer sorte, e ele lança sorte, e calhou o mês de Adar. O mês de Adar é mais ou menos em março, 13 de março, quando ele lança Pur, através dos astrólogos, ele lança sortes sobre um povo, e ao lançar sortes sobre um povo, era para que naquele dia, através da ordem que ele pediu ao rei Assuero, ou seja, enganando o próprio rei Assuero, que pudesse matar todo um povo. Aqui chegamos à parte crucial e parte final da nossa história. Um povo que estava espalhado por todas aquelas províncias. Ele tinha um propósito da parte de Deus. Ele estava no meio de todos os gentios da terra, como que brasas de fogo no meio daquele povo, para que pudesse marcar a diferença. Mas aquele povo, ele não tinha ainda marcado a diferença. Aquele povo ainda não tinha feito nada para que Deus viesse a ser benevolente para com ele. Mas Deus, ele é misericordioso. Este livro, o livro de Esther, é o único livro que não nos fala da palavra de Deus. Mas é um dos livros em que o Espírito Santo oculta o próprio nome de Deus, para que o povo dele seja usado para marcar a diferença da terra. O povo de Deus não sabia que ele estava a ser abençoado com a mão protetora do próprio Deus Todo-Poderoso. Deus colocou a mão sobre milhões, não eram milhares. Quando retornaram a Jerusalém, foram cerca do primeiro retorno a Jerusalém, o posterior foi com Neemias. O primeiro retorno foram cerca de 50 mil homens. Ou seja, diz a palavra de Deus que o povo israelita, ele se multiplicou de tal forma que se tornaram incontáveis. Ou seja, eram milhões. É aqui que nós vimos Esther, que ora, que conclama um jejum em Suzã, na cidade de Suzã, na capital, de 3 dias, que ela pede ao rei, que ela demonstra ao rei que este homem Amã estava a enganar o rei Assuero e consequentemente estava a querer matar toda uma geração, todo um povo de Deus que eram os judeus. Quando a rainha Esther, ela demonstra ao rei Assuero que este homem Amã, ele queria matar todo um povo. Quando o rei, ele se sente enganado, ele manda enforcar o próprio Amã na forca que estava escolhida, estava feita para matar a Mardoqueu. E ele assina novas cartas para que fosse lançada uma outra sorte naquele dia. Já não era sorte, mas seria que naquele mesmo dia, no mês de Adar, no dia 13, aquele povo, ele viesse a poder se proteger, ou seja, ele carimba, assim como ele carimbou com o seu sinete, para que Amã mandasse as suas cartas para matar aquele povo, em troca de 340 mil quilos de prata. Ele depois assina novas cartas, todo o seu reino é conclamado, e para que aquele povo, ele se pudesse proteger naquele dia. A conclusão desta história, ao qual eu coloco esta mensagem, escolhidos por Deus, é que este povo desde sempre ele foi escolhido por Deus.
Ainda antes que seus pais nascessem, todas as gerações subsequentes, porque foram muitas, Revita Geraldo, elas já estavam protegidas pela parte de Deus. A morte que tinha sido marcada para aquele dia, ela teve que dar lugar à vida. A revolta daquele povo, ao qual eles se revoltaram, eles demonstraram a sua força, o seu poder, a sua autoridade. Deus deu-lhes a autoridade para eles se defenderem entre milhões e milhões que estavam espalhados sobre todo o império, para que eles pudessem salvar. Irmãos, muitas das vezes a nossa morte ela está marcada. Muitas das vezes a nossa vida parece não ter sentido, parece que não avança, parece que passam anos e anos, décadas e décadas, e a nossa vida está sempre na mesma. É como se Satanás ele tivesse marcado a nossa morte, tivesse marcado o nosso destino. Mas é mentira. Satanás ele nunca marcará o nosso destino, porque se ele tentar marcar o nosso destino será mudado pela palavra de Deus, pela palavra do Deus Todo-Poderoso. A vida destes homens, destes milhões de homens, pais, mães, filhos, jovens, crianças, bebês, a morte era matar todos. A morte, a ordem era para matar todos. Vocês já imaginaram o mundo lá fora? Este mundo que parece que está morto, esta nação que parece que está morta, mas em nome de Jesus, Deus hoje colocou a salvação a este povo. A morte que estava marcada para esta nação, assim como estava marcada para aquela nação, o seu cativeiro, ele foi mudado em nome de Jesus. O seu cativeiro, ele foi mudado. A sua história, ela foi mudada, ela está a ser mudada. Quantos de nós, como portugueses, meus irmãos, como brasileiros, como todas as nacionalidades que me estão a ouvir, se estão parados em uma qualquer cidade, em qualquer país, em que a sua vida não avança, em que os seus filhos muitas vezes não lhe obedecem, em que muitas vezes os pais não falam com mães, mães não falam com pais, primos desconhecem-se completamente, irmãos dentro das igrejas pura e simplesmente se ignoram. E muitas das vezes pensamos que estamos mortos. Muitas das vezes pensamos que a nossa sentença ela já está marcada, mas a nossa sentença ela não está marcada. A sua sentença ela foi revogada, a sua sentença ela foi revogada, a sua história ela vai ser mudada. A sua história é uma história de vitória, a sua história é uma história de vida, a sua história é uma história que começa aqui hoje e agora, apenas para marcar a diferença onde quer que você esteja. Oh, aleluia. Que os escolhidos de Deus que estão na nave desta igreja se possam rever nesta mulher vitoriosa, nesta grande mulher, uma das duas que tem o seu livro no Antigo Testamento, Ruth e Esther. Às mulheres desta nação, às mulheres do mundo, vocês são mulheres vitoriosas. Na minha casa, as minhas filhas, a minha mulher, é só mulheres lá em casa. E uma coisa que eu sempre tentei incutir nas minhas filhas era: tu és tão capaz como qualquer homem. Mulheres desta terra que muitas vezes são excluídas, vocês são umas vencedoras, porque vocês são escolhidas de Deus, vocês são protegidas de Deus, vocês são pregadoras da palavra, vocês são levitas do Senhor, vocês são mulheres que foram escolhidas para marcar a diferença nesta terra, tal qual Esther ela foi escolhida. Nunca se deixem desanimar, nunca caiam, nunca se deixem abater onde quer que vocês estejam.
Aos homens, tratem bem as vossas esposas. Às mulheres, tratem bem os vossos esposos. Porque a vida não é mais, não só, senão o amor entre irmãos, entre iguais. Porque nós somos escolhidos de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.